Olá pessoal, eu sou a enfermeira Elizabeth. Eu sou a farmacêutica Cristine e nós estamos aqui em nome do Núcleo de Segurança do Paciente, no qual ainda fazem parte a doutora Miriam, a doutora Meruele, a enfermeira Cíntia e a enfermeira do Núcleo de Qualidade, a Mônica. Nós fizemos pequenos resumos em forma de vídeo para passar para vocês terem conhecimento sobre a existência dos protocolos de segurança do paciente da nossa instituição. No final desses vídeos, nós fizemos uma breve avaliação para ver o que vocês realmente absorveram desse conteúdo. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato com os representantes do núcleo para nós trocar ideias, trocar informações, para sempre estar melhorando, né? A gente está à disposição. O nosso primeiro protocolo é o protocolo de lesões de pele. Antigamente elas eram conhecidas como úlcera por pressão, escara, mas o termo mais atual são as lesões de pele. Elas ocorrem pela diminuição da circulação em determinado local, pela pressão que o osso faz contra a pele e contra a superfície, uma cadeira, um colchão, faz com que diminua essa circulação e acarreta em lesão do tecido. Isso pode ser uma lesão leve, como até uma lesão com exposição de osso, exposição de tendão, uma exposição bem significativa, acarretando até em óbito do paciente. Os pacientes normalmente que têm mais risco a adquirir essas lesões são aqueles pacientes obesos, os desnutridos, que têm a mobilidade comprometida, percepção sensorial também, né, que não tem noção do que se passa ao seu redor, diminuição de circulação, diminuição de sensibilidade nos membros, pacientes que precisam até ficar imobilizados, né, também podem adquirir a lesão. Todos os quartos do hospital, os quartos de internação, né, no relógio do quarto tem o bonequinho da mudança de decúbito. Esse bonequinho, ele indica o horário e qual o decúbito que o paciente deve estar. Para a família ter um controle, para a equipe de enfermagem, para a equipe assistencial, conseguir fazer um controle mais adequado, porque eu sei que às 2 horas da tarde meu paciente tem que estar em decúbito dorsal. Às 4, decúbito lateral direito. Então, ele faz essas mudanças no decorrer do dia, com que a pressão ela fique igual em todos os tecidos. Esse paciente, ele precisa ter uma nutrição adequada, uma hidratação. Eu não consigo apenas hidratar a pele por fora, eu tenho que hidratar o paciente como um todo, nutrir ele completamente. Então aí vem a importância da equipe multiprofissional, o médico, o nutricionista, o fisioterapeuta. Todos devem avaliar esse paciente e seguir um plano de cuidados. Os técnicos de enfermagem, a enfermagem, tem que cuidar muito na hora da realização de higiene, inspecionar a pele desse paciente como um todo. Então esse paciente interna no hospital, ele recebe, né, a pulseirinha de identificação. Nessa pulseirinha não tem nada, tá? Uma pulseirinha com o nome dele e a data de nascimento. Nas primeiras 24 horas, o enfermeiro realiza a avaliação. Ele avalia a pele do paciente e os riscos pela escala de Braden. A escala de Braden é uma escala utilizada mundialmente que eu vou avaliar a percepção sensorial, a umidade, a atividade, a mobilidade, a nutrição e a fricção e saneamento desse paciente. Quais são os riscos? Esse paciente tendo risco, ele vai receber uma bolinha verde na pulseira de identificação. E também vai ser identificado no meu quadrinho beira-leito, na minha placa de identificação beira-leito do paciente, vai ser identificado aqui como risco de lesão por pressão. Eu vou orientar a família, eu vou orientar o paciente, vou orientar a minha equipe multi que esse paciente tem risco. Ele tendo risco, ele vai ser avaliado todos os dias. Se ele não tiver risco, ele vai ser avaliado a cada 48 horas.
Então, o que eu preciso saber? Eu trabalho no hospital, eu preciso saber o que sobre essa... Eu trabalho lá no administrativo, o que eu preciso saber sobre esse protocolo? Então, esse protocolo ele existe, nós temos um cuidado extremo com a pele do paciente, com o risco desses pacientes adquirirem lesões por pressão, porque o que ele acarreta para o paciente, para o prognóstico do paciente, às vezes ele é bem reservado. Porém, com uma prevenção, nós conseguimos fazer com que a internação seja diminuída, o gasto com medicação seja diminuído, tudo em si melhora, né? Sem ter uma lesão. Adquirindo a lesão, tudo fica mais complexo. Eu preciso saber então que esse paciente ele é classificado, existe uma escala de classificação que o enfermeiro aplica. Esse enfermeiro vai identificar com uma bolinha verde, então sinal verde, esse paciente tem risco de lesão por pressão. Basicamente é isso que nós temos que saber. Então agora nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre o protocolo número 2, que é o protocolo de higiene das mãos. O significado dele é prevenir e controlar infecções, visando a segurança do paciente e de todos os envolvidos nos cuidados. O que o colaborador da instituição precisa saber então, pessoal? Que ele vai higienizar as mãos de forma correta e precisa, sempre que tiver sujidade com água e sabão. Quando não tiver sujidade, eu posso higienizar elas com álcool gel, tá? Nós precisamos proteger os inimigos invisíveis que estão em todo lugar, principalmente nas instituições de saúde. Então, a base do controle de infecção é a higiene das mãos. E nós devemos, ainda mais agora, né, pessoal? A gente precisa aprender a higienizar mais as mãos a todo momento, né? E higienizar de forma correta, né, Beth? Não adianta eu ir lá, passar uma água e sabão e não fazer os passos corretos de higiene das mãos. Então, a Beth vai estar passando, mostrando para vocês, né, os passos corretos. Isso a gente tem em todas as papeleiras, tá? Nos banheiros, onde tem pia para higiene e lavagem de mãos. Tem a papeleira que mostra os passos bem certinhos, tá? Então, sempre que vocês forem fazer a sua higiene ou a sua lavagem, observar e fazer os passos. Tá, pessoal, eu vou falar um pouquinho dos 5 momentos, então. Quais são os 5 momentos que são instituídos pela Organização Mundial da Saúde para a higiene das mãos quando eu vou entrar em contato com o meu paciente? Ele tem nas papeleiras também esse desenho embaixo dos 5 momentos, tá? Antes de entrar em contato com o paciente, eu vou realizar a higiene das mãos. Antes de eu realizar algum procedimento, antes de eu puncionar, por exemplo, esse paciente. Após eu realizar um procedimento, após, por exemplo, eu fazer um curativo, algum contato com secreção do paciente, por exemplo. Após o contato com o paciente, terminei de fazer tudo que eu tinha que fazer ali com o paciente. E quando eu saí do quarto dele, então, esses são os 5 momentos. Antes de encostar, antes de realizar qualquer procedimento, após a realização, depois que eu terminei tudo de entrar em contato com o paciente e quando eu saí do quarto dele. Então, são os 5 momentos. E lembrar, assim, também, pessoal, que mesmo quando a gente usa luvas, quando a gente retirar as luvas, a gente deve higienizar as mãos. Porque às vezes as luvas têm furos que a gente não enxerga. E a bactéria se aloja entre a luva e a mão da gente. Então, retirou a luva, faz a higiene das mãos da mesma forma. Nunca substitui utilizar a luva a higienização das mãos, né? Então, pessoal, como é que vocês vão fazer a higiene das mãos, tanto com água e sabão quanto com álcool gel, tá? Tu vai colocar uma gotinha do tamanho de uma moeda, por exemplo, uma moeda de 50 centavos, entre a palma da mão, o dorso das mãos, entre os dedos, polegar, as unhas, bem importante, pessoal, as unhas, tá? E o punho. Essa é a forma correta, indiferente se for água e sabão ou álcool gel. Se eu lavei a minha mão com água e sabão, eu não preciso, após a lavagem, passar o álcool gel, tá? Isso não é a forma correta. Tá? Então, sempre lembrando, tem sujidade? Lava com água e sabão.
Não tem nenhuma sujidade, pode higienizar somente com álcool gel. Em todas as papeleiras tem os passos corretos da lavagem das mãos. Então vamos fazer como é o correto, né, para nós ter maior segurança no nosso trabalho com os nossos pacientes e conosco. O nosso terceiro protocolo é o protocolo de cirurgia segura. Ele serve para assegurar a segurança do paciente, da equipe, a segurança da instituição também. Ele é aplicado em 4 momentos. Eu vou explicar para vocês os 4 momentos. Então, lá na internação, o técnico de enfermagem vai buscar o paciente que vai realizar esse procedimento cirúrgico. Ele vai ter que conferir se esse paciente está com a pulseira de identificação correta, se tem os termos de responsabilidades todos preenchidos e assinados, se o paciente está em jejum, algum adorno, prótese dentária, a presença do acompanhante, confirmar a realização ou a necessidade de realização de antibiótico terapia profilática. O paciente está no posto de enfermagem, então antes da indução anestésica, o circulante ele vai revisar verbalmente com o paciente o nome dele, confirmar o local cirúrgico, o sítio cirúrgico, a lateralidade, visualizar o sítio correto, confirmar o monitor multiparamétrico, o funcionamento dele e revisar com o anestesiologista se existe algum risco de sangramento, algum risco que se esse paciente já fez alguma anestesia, algo do gênero e teve alguma complicação. Então isso tem que ser revisado. Antes de iniciar a cirurgia, antes de fazer a incisão cirúrgica, os componentes da sala eles devem ser apresentados para o paciente. Então, boa tarde, seu José, eu sou a Elizabeth e sou a enfermeira que vou acompanhar o seu procedimento. A confirmação, então, da realização do membro, qual vai ser, a revisão verbal dos elementos críticos dos planos cirúrgicos, a confirmação do antibiótico, se foi realizado o antibiótico profilático ou não. Antes do paciente sair da sala, então eu tenho que conferir a conclusão das contagens dos materiais, a contagem das compressas, de instrumentais, se está tudo ali, identificação de qual que é a amostra, se eu realizei a coleta, por exemplo, de um líquido que vai para o laboratório, identificado corretamente, algo que vai para a patologia, tudo identificado corretamente. Basicamente, esses são os passos do checklist da cirurgia segura. Então, eles são passos simples, mas que garantem uma maior segurança para o paciente, para a equipe, para a instituição. Então, agora eu vou falar para você sobre o 4º protocolo de segurança do paciente, que é o protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. O objetivo dele é promover práticas seguras na prescrição, uso e administração de medicamentos no Hospital Santo Antônio. O que eu, colaborador do HSA, preciso saber? Todo medicamento que é administrado ao paciente dentro da instituição, ele depende do trabalho de vários profissionais. Dos médicos, né, que os mesmos façam a prescrição legível, sem abreviaturas, contendo a identificação do paciente, identificação do prescritor. Depende lá da farmácia, que a farmácia faça a dispensação correta desses medicamentos. E lá na ponta, a enfermagem, que vai fazer a administração desses medicamentos. Então, se houver qualquer falha numa dessas etapas, a gente poderá causar um dano ao paciente. Então, a gente precisa que todos esses profissionais apliquem o protocolo de segurança no uso e administração de medicamentos. Caso algum paciente apresente alergia a algum medicamento, tá? Após a avaliação da equipe, o médico vai prescrever lá no prontuário paciente alérgico à dipirona. O que o enfermeiro vai fazer a partir daí? Se o paciente estiver internado, o enfermeiro vai colocar esse adesivo, esse círculo vermelho na pulseirinha do paciente. Se o paciente estiver lá no ambulatório, esse adesivo deverá ser colocado na etiqueta que o paciente tem no peito.
E se o paciente estiver lá no centro de diagnóstico fazendo algum exame, essa etiqueta, esse adesivo, deverá ser colocado na FIA do paciente. Então, esse círculo vermelho na pulseira, ou na etiqueta, ou na FIA do paciente, indica que o paciente é alérgico a alguma medicação, que a gente tem que ficar mais atento. Além disso, existe a placa beira-leito para os pacientes internados. Então, se o paciente for alérgico, por exemplo, a dipirona ali que eu falei, o enfermeiro vai ter que ir lá na plaquinha e colocar aqui, ó, alergia à dipirona. Então, qualquer pessoa, o enfermeiro que entrar no quarto, ele vai poder visualizar a alergia desse paciente a esse medicamento. Como é que é a dispensação dos medicamentos lá na farmácia? Então, a dispensação se dá por turno, manhã, tarde e noite, e para 24 horas. Sendo que os medicamentos controlados, eles sobem separados. E lá no postinho, eles são acondicionados numa gaveta com chave e essa chave fica com o enfermeiro. Então, somente o enfermeiro tem acesso a esses medicamentos controlados, tá? E é responsabilidade dele. Também existem os medicamentos de alta vigilância, tá? Que eles são medicamentos que podem causar um dano maior ao paciente, medicamentos potencialmente perigosos. Então, nós identificamos esses medicamentos com um círculo vermelho, tá? Então, a gente tem que ter uma maior atenção aqui na farmácia na hora de dispensar e a enfermagem na hora de administrar. Quando ela vê essa etiqueta, ela sabe que ela tem que ter uma atenção maior. Nós temos o KCL, que além dessa etiqueta vermelha, é colado nele uma etiqueta que diz diluir antes de administrar, tá? Por ele ser um medicamento muito perigoso. Ele jamais pode ser feito puro. Então, para lembrar, né? Para fazer com que a equipe fique mais atenta. A farmácia não entrega medicamentos por ordem verbal, então somente através do sistema. A enfermagem realiza dupla checagem de 2 medicamentos de alta vigilância, o KCL e a inoxaparina. Então, o técnico, antes de administrar esse medicamento, ele vai lá com o colega e confere, e os dois assinam no verso da prescrição. A equipe de enfermagem, ela deve seguir os 9 certos para administração de medicamentos. Medicação certa, paciente certo, dose certa, via certa, horário certo, registro certo, ação certa, forma farmacêutica certa e monitoramento certo. A enfermagem, ela deve sempre orientar o paciente sobre qual medicamento que será administrado a ele. E quando for medicamento via oral, comprimidos, ela deve abrir o medicamento, destacar o medicamento lá na frente do paciente. Eu não posso ir com o copinho com o medicamento aberto para administrar para o paciente. Sempre abrir lá na frente dele. A enfermagem também tem que cuidar muito com o preenchimento das etiquetas, das soluções, né? Para que elas sejam preenchidas com todos os dados. Nome completo, data de nascimento, tipo de soro, os componentes, o início, o término, o número de gotas por minuto e quem instalou aquela medicação. Também, muitas vezes, os pacientes trazem de casa os seus medicamentos. Tá? Quando isso acontece, quando o paciente trouxer o seu medicamento de casa, esses medicamentos devem ficar lá na gazela do paciente e deve ser administrado pela enfermagem. Logo, o médico tem que prescrever essa medicação nos cuidados. Tá? Quando isso acontece, é preenchido um termo de responsabilidade de medicamento de propriedade do paciente. Tá? Esse termo aqui, ele diz que eu, fulano de tal, né, estou fornecendo ao hospital tais medicamentos para o meu tratamento. Aqui nesse campo, o farmacêutico vai avaliar qual medicamento é, a dose, a quantidade, o lote, a data de validade, se o medicamento está dentro do prazo de validade, se ele está violado, se o lacre está inviolado,
se tá com aspecto normal, tá? Se tudo isso tiver ok, o enfermeiro e o farmacêutico vão assinar. Uma cópia, tá, desse termo fica com os medicamentos do paciente e outra cópia vai para a farmácia. Também há casos em que os pacientes se recusam a tomar algum medicamento. Então, existe o termo de recusa medicamentosa, tá? Onde o paciente fala que ele se recusa a tomar o medicamento tal. Então, ele assina, o farmacêutico assina e fica uma cópia no prontuário e uma cópia na farmácia. Bom, pessoal, então o que eu tenho que lembrar do protocolo número 4? Do protocolo de segurança no uso de administração de medicamentos? Que o adesivo vermelho na pulseira ou na etiqueta do peito ou lá na FIA no centro de diagnóstico, ela identifica que esse paciente tem uma alergia a um medicamento, tá? E nas medicações, eu tenho que saber que esse adesivo vermelho indica que essa medicação é uma medicação potencialmente perigosa. É um medicamento de alta vigilância, que eu tenho que ter uma atenção maior. Então agora vamos para o 5º protocolo, que é o protocolo de identificação do paciente. Qual que é o significado dele? Prevenir e reduzir a ocorrência de erros provenientes na falha na identificação do paciente. Então, pessoal, o que nós precisamos saber? Nós identificamos todos os pacientes dentro do hospital, eles são identificados por 2 marcadores, que são o nome completo e a data de nascimento. Pacientes internados, eles vão ter uma pulseirinha de identificação, tá? Afixada no braço direito, conforme a impossibilidade, né? Em sentido horário, braço direito, braço esquerdo, perna esquerda e braço direito. Lá na recepção da emergência, eles são identificados com uma etiqueta no peito, né? O único lugar que não é identificado com uma pulseira ou com uma etiqueta é no centro de diagnóstico, que eles são identificados só com a FIA, né? Então, tem que ser conferido o nome e a data de nascimento com a FIA do paciente. Temos o caso dos recém-nascidos. Então, o recém-nascido, quando a enfermagem vai colocar a pulseirinha, é uma pulseirinha no braço direito e a outra na perninha esquerda, né, Beth? Isso, uma em cada membro. Uma em cada membro. E ele não é identificado pelo nome dele, tá? Ele é identificado como RN de fulana de tal e colocado a data de nascimento dele. No momento da alta desse bebê, a enfermagem retira a pulseirinha da perna e a pulseirinha do braço é retirada lá na portaria como as dos outros pacientes. E pessoal, os pacientes também são identificados com a placa beira-leito, tá? Que aqui ele tem a identificação do paciente, o nome, a data de internação, o nome do médico assistente e a data de nascimento, tá? E aqui ele tem as escalas assistenciais, que são os riscos assistenciais, que são aqueles que nós já passamos nos protocolos anteriores. E aqui as observações. Sempre que o paciente interna, o enfermeiro realiza o preenchimento dessa placa, então, quando o paciente dá alta, a higienização retira o nome do paciente, tá? Tem outra questão também, dos pacientes com os nomes iguais, por exemplo, Maria José. Tem 2 Maria José internadas no hospital. Nós estamos buscando com o sistema com que ele nos dê um alerta sobre a existência dessas 2 pessoas com o mesmo nome. Porém, ainda a gente não tem uma resposta. Mas quando nós tivermos, nós vamos passar para vocês, tá? Aqueles pacientes que realizaram mudança de sexo ou que decidiram que vão ser chamados por outro nome, não aqueles que eles foram batizados. Eles têm o direito de ter esse nome social identificado, então esse paciente vai ser identificado, vai ser cadastrado lá na recepção, no itemzinho nome social, a recepção cadastra ali, aí vai, na hora de imprimir a pulseira, vai ter o nome do paciente e embaixo vai ter nome social. Lá na recepção, as meninas já vão grifar esse nome social aqui embaixo para as pessoas perceberem que é esse nome que deve ser chamado, né? E lá no prontuário também, nós vamos afixar um post-it amarelo com a identificação do nome social desse paciente.
Tá? Outra coisa também, pessoal, quando o serviço de nutrição e dietética vai oferecer, né, a dieta para o paciente, eles têm que sempre conferir o nome do paciente com a bandeja, tá? Então, ter certeza que aquela dieta oferecida é para o paciente correto. O serviço de laboratório e de exames de imagem é a mesma coisa. Ao chegar lá no leito do paciente, eles têm que conferir a requisição com a pulseirinha do paciente. Na dispensação de medicamentos também, pessoal, todos os medicamentos, o soro instalado, as seringas com o medicamento diluído, tem o nome completo do paciente, o nome do medicamento, tudo identificado, tá? Eu só vou passar para vocês aqui quais são, então, os dois indicadores. O que nós temos que saber, né? Quais são os dois indicadores básicos do hospital, né? É a data de nascimento e o nome completo. E o nome social, se tiver. Não é mais número de quarto, não é nome de médico, né? O paciente é data de nascimento e o nome completo dele, né? Eu sempre vou pedir para o paciente para que ele diga qual é o nome dele. E eu não vou chegar e vou dizer, boa tarde, seu João. Não, eu vou solicitar com que ele me fale, tá? Eu sempre vou verificar, conferir as informações com a pulseira dele, com a placa beira-leito, se são as informações corretas, tá? Eu nunca, então, vou perguntar para o paciente se... Boa tarde, Cristine. Vou dizer para ele o nome dele para que ele me responda sim ou não, né? Principalmente porque o paciente, às vezes, ele não está muito lúcido, né? Não está bem e ele pode simplesmente nem ter entendido a pergunta e responder que sim, ele não é aquele paciente que a gente tem que fazer a medicação, né? Ou o exame. Então, sempre fazer com que eles falem o nome deles. O protocolo número 6 é o protocolo sobre risco de quedas. Ele foi criado, então, para prevenir e reduzir a ocorrência de quedas e os danos decorrentes a elas. A queda é definida, então, pela situação na qual o paciente, não intencionalmente, ele vai ao chão, a um plano mais baixo do que ele estava na situação inicial. Então, o que é feito para prevenir a queda no hospital? Lá no centro de diagnóstico, por imagem, os idosos, os portadores de necessidades especiais, as pessoas que têm dificuldade de locomoção, que não têm acompanhante, elas devem ser acompanhadas pela equipe assistencial durante a realização dos exames. Eles não devem se locomover sem um acompanhante. A cadeira de roda e a maca, ela é obrigatória para pessoas com mais de 80 anos. E os demais casos em que a equipe identifique que a pessoa tem um risco de queda. Então, todo paciente lá no centro de diagnóstico, as meninas da recepção, elas não têm uma escala para aplicar para ver a real necessidade desse paciente de acompanhante ou de risco de queda. Então, esses pacientes vai ser visível, aquele senhorzinho que vai se segurando pelo mobiliário, que tu percebe que ele tem uma dificuldade visual. Então, esses pacientes, na ficha de internação, na FIA ali, na ficha ambulatorial, é identificado com uma bolinha amarela, aqui, uma bolinha amarela assim, tá? Nas unidades de internação, aí é diferente, que o enfermeiro avalia pela escala de Morse todos os pacientes nas primeiras 24 horas de internação. A escala de Morse, ela avalia os seguintes quesitos: histórico de queda nos últimos 3 meses, diagnóstico secundário, que é mais de uma patologia, por exemplo, diabetes, hipertensão, auxílio para deambular, se o paciente necessita ou não, a terapia endovenosa, como está a marcha do paciente, se é fraca, se está comprometida, o estado mental dele. Então, o enfermeiro avalia esse paciente conforme essa escala, conforme o risco. Esse paciente é identificado com a bolinha amarela na pulseira de identificação dele, tá? Também é identificado na placa beira-leito. Esse paciente é assinalado que ele tem um risco de queda, é evoluído, é orientado a equipe, familiares, orientado o paciente sobre a importância dos cuidados básicos.
grade da cama sempre elevada, se possível a cama mais baixa, não ter tapete solto, nada que dificulte a mobilidade desse paciente. Então, as orientações básicas devem ser passadas para o paciente e para os familiares, tá? Nas unidades de internação, então, é isso. Na urgência e emergência, eles também classificam como no centro de diagnóstico. Como eles não têm uma escala para classificar realmente esse paciente, que vem somente ambulatorial, né? É aquele diagnóstico visível, que ele percebe que o paciente tem risco, então ele vai identificar no adesivo que é afixado no peito do paciente com uma bolinha amarela. Os pacientes que estão internados na emergência, o enfermeiro aplica a escala de Morse, como nos andares também, tá? A cadeira de rodas e a maca, então, ela é obrigatória acima de 80 anos. Os demais casos que tiver risco, né, que a equipe identifica. A notificação de uma queda, como que eu vou realizar essa notificação? Por enquanto, nós temos a notificação no papel ainda, porém nós vamos migrar para um sistema eletrônico, mas isso é para outro treinamento, tá? Agora, a notificação é realizada num formulário de notificação, onde tu comunica o enfermeiro realiza essa notificação e passa para mim, que sou responsável pelo núcleo de segurança, para avaliar esse evento. Todos os eventos, eles são avaliados. Esse paciente caiu, mas esse paciente ele foi identificado, ele foi orientado, foi evoluído, a equipe assistencial estava orientada, a família. Foi feito algo para esse paciente não cair, então, após a queda, é realizada uma investigação desses casos, tá? Não é simplesmente uma notificação. E essa notificação, se realmente teve dano para o paciente, nós realizamos no sistema da Anvisa, no Notivisa. Os pacientes são notificados lá, todas as quedas, tá? Então, o fator de risco para o paciente vir a ter a queda é a idade menor que 5 anos ou maior que 65, já entra. Histórico de quedas, se esse paciente já teve histórico de quedas, as necessidades fisiológicas e a higiene pessoal, os medicamentos, às vezes os pacientes fazem medicação que diminui um pouco o sensório, a percepção, então isso faz com que o paciente às vezes caia involuntariamente. Às vezes um soro, o paciente se atrapalha ali, a cama alta, tapetes no chão, a mobilidade e o equilíbrio também desse paciente diminuída, a orientação dele, aquele vozinho de 85 anos que você orienta, que ele sabe que ele não pode caminhar sozinho, sem uma supervisão do lado, porém ele não aceita, né? Ele levanta sozinho, ele vai no banheiro sozinho, e são essas situações que ocorrem a queda, tá? E as condições especiais, assim, de paciente que faz hipoglicemia, hipotensão, né, sangramento, situações assim, né? E no transporte do paciente. Então, o que nós precisamos saber sobre esse protocolo, pessoal? Nós precisamos saber que todo paciente que tem uma bolinha amarela, esse paciente, ele tem risco de queda. Eu tenho que estar atento. Se esse paciente está caminhando sozinho, por que ele está caminhando sozinho? Ele não pode, ele tem que ter uma orientação do lado ou uma supervisão. Ou eu posso abordar esse paciente e pedir se ele sabe a necessidade de ter uma supervisão ou por que dessa necessidade. Tenho que saber também que se eu observar uma queda, eu preciso notificar isso. Todas as quedas devem ser notificadas, assim como todos os outros eventos adversos. Devem ser notificados e investigados. Nós precisamos reduzir o nosso índice de quedas. O nosso índice, ele é basicamente aquele paciente idoso que não aceita auxílio, que não aceita ajuda, não aceita supervisão, que acha que ainda pode se cuidar sozinho. Então, a maioria das situações ocorrem assim. Algum abuso de medicação, algumas situações assim também.
Então, precisamos saber isso, o básico, estar atento ao paciente que tem risco de queda. Eu tenho que estar atento, então eu vou pegar uma cadeira, vou colocar esse paciente sentado, vou auxiliar, vou chamar a equipe de enfermagem, mas não vou deixar esse paciente sozinho e depois ter que remediar o dano, né? Então, sempre prevenir. O nosso 8º protocolo é o protocolo de transporte intra e extra-hospitalar. Esse protocolo, ele serve para garantir a segurança do paciente no momento do transporte. O transporte, ele significa até meia hora após a chegada no local do destino, então ele é considerado intercorrência de transporte. Nós temos o formulário de transporte interno, que deve ser preenchido corretamente, e o formulário de transporte externo, que aí ele avalia as condições que o paciente necessita e as condições da ambulância também. Basicamente, nós temos que saber que nós temos que garantir a segurança do paciente no momento do transporte, a integridade desse paciente e a intimidade dele. Então, eu tenho que transportar esse paciente com segurança, com que ele chegue com sinais vitais estáveis, da mesma maneira que ele saiu, ele chegue, né? Sem nenhuma intercorrência. Esse paciente, antes de ser transferido, ele tem que ser avaliado corretamente. Qual a necessidade dessa transferência? Eu preciso de um técnico de enfermagem, de 2, de um enfermeiro, eu preciso do médico, que profissionais vão acompanhar esta transferência? O que ele precisa? Precisa de oxigênio? Está em alguma precaução? Quais são as reais necessidades desse paciente? Eu tenho que avisar o setor de origem também que esse paciente vai chegar lá no posto, por exemplo, saiu do posto 2, vai chegar no posto 5, e o que ele precisa lá no posto 5? Precisa de um torpedo de oxigênio, precisa de um colchão piramidal. Todas essas informações eu tenho que passar antes da transferência, até. Quem que vai junto com o paciente na hora da transferência? Os pacientes que não tiveram complicações nos últimos 2 dias, que estão estáveis, sinais vitais estáveis, sem nenhuma alteração, ele pode ser acompanhado somente pelo técnico de enfermagem. Paciente que teve complicação nas últimas 24 horas, está com sinais estáveis, mas ele já teve um histórico de complicação, eu posso ir com 2 técnicos de enfermagem. E quem teve alguma complicação tem que ser o médico, o enfermeiro e o técnico de enfermagem, aqueles pacientes graves, tá? Tem que instáveis hemodinamicamente ou com alguma droga vasoativa. Eles têm que ser transferidos com esses profissionais. Então, nós temos que saber que nós temos os formulários para transferir internamente e externamente. Esses formulários são obrigatórios, eles têm que estar preenchidos corretamente e colocados no prontuário do paciente, tá? Uma coisa, Beth, que tem que frisar bem é que o transporte do paciente, mesmo aqui dentro do hospital, mesmo que o paciente estiver bem, caminhando, tem que ser em cadeira de rodas ou maca, tá? O paciente não pode sair caminhando. E lá no raio-x, eu tô bem, vou lá caminhando. Não, a gente tem que insistir com ele, ele tem que ir de cadeira de rodas, tá? O paciente que não estiver bem, claro, ele vai ir na maca, mas os que mesmo que estiverem bem, com possibilidades de caminhar, a gente tem que insistir com eles para eles irem de cadeira. As mamães também, né, quando vão para casa com os seus bebês, elas não podem sair caminhando com eles no colo. A mãe senta na cadeira com o bebê no colo e é transportado até a portaria. Nós temos o formulário de autorização para consulta ou para realização de exame externo, que deve ser preenchido pelo médico assistente do paciente. Ele preenche tendo ciência de que esse paciente vai sair da instituição e qual é a clínica dele, autorizando esse paciente a sair da instituição para realizar procedimentos, exames que nós não temos aqui. Então, pessoal, finalizando esses protocolos, a gente quer que todo mundo saiba aqui dentro, todo mundo tem que saber, conhecer os protocolos e ajudar a gente a colocar eles em prática, tá? Então, por exemplo, eu vi algum paciente circulando pelo hospital sem a pulseira, sem identificação da etiqueta, eu vou avisar o pessoal da enfermagem ou da recepção, tá? Que esse paciente está sem a pulseirinha ou sem etiqueta. Vi um paciente caminhando, indo fazer um exame que não está de cadeira de roda.
né, eu posso ir lá avisar o pessoal da enfermagem que isso está acontecendo. Percebeu que esse paciente tem dificuldade, né? Dificuldade na deambulação, ou tá agressivo, ou algo assim, tu tem que ter autonomia de chamar alguém, de pedir ajuda e não simplesmente passar por aquela situação e não fazer nada em relação a isso, né? As meninas da higienização também, sempre identificar aquele local que elas estão higienizando, porque às vezes fica úmido, né? Então, para nós ter maior segurança para os nossos pacientes, né? Minimizar o risco de quedas, né? De algum acidente dentro do hospital. Todo acidente, todo erro, toda falha tem que ser notificada. Ele deve ser notificado, comunica o enfermeiro, como nós não temos ainda aquele link que eu comentei com vocês, comunica o enfermeiro e toma uma atitude em relação àquela situação. Só assim nós vamos conseguir melhorar a nossa qualidade de assistência dentro do hospital. Todo mundo aqui é responsável, né? Então não é só o enfermeiro, só o médico. Então todo mundo que trabalha dentro do hospital também é responsável. Como nós já falamos antes, né? Qualquer dúvida é só vocês procurarem o pessoal do núcleo, tá? E agora também eu tô aqui na salinha do que era o antigo quarto 25, tá? Qualquer dúvida eu tô aqui, é só nos procurarem.